que vocês gostariam mais de conversar? A gente pode falar de várias coisas. A gente pode falar da experiência, não sei se do que rolou. Oi? Como foi minha vida? Como foi, como é? Quando é que você decidiu que ia virar diretor? Aí, boa pergunta. O que te trouxe ao cinema? Então, na verdade, quando eu comecei, eu fazia psicologia. Aí eu estava no último ano de psicologia, nem tinha ideia do cinema, nunca tinha pensado no cinema. Assim. E aí teve um amigo que me convidou para fazer uma pesquisa. Como eu estava fazendo psicologia, ele queria uma pesquisa como psicólogo, com as mulheres que fazem striptease, lá na Boca do Lixo. Não sei se vocês já ouviram falar, que é uma região de São Paulo, tem a Boca do Luxo e a Boca do Lixo. E eram as mulheres, isso faz tempo, que faziam striptease. Era um documentário sobre esses espetáculos. Então você tinha um filme que era pornô chanchada e tinha as mulheres que faziam strip, inclusive quando elas subiam no palco, tinha um filme. O corpo delas ficava assim, sobreposto a essa imagem. Era muito forte assim de ver. E aí durou 2 anos esse trabalho. Depois que eu terminei de fazer, eu gostei muito. E aí eu viajei para Cuba, onde eu fiquei lá 1 ano morando em Cuba para aprender a escrever, que eu queria trabalhar como roteirista. E daí foi sair de Cuba. E eu tinha um amigo que morreu, era um cineasta, chamava Adenoir de Oliveira. E eu lembro que eu queria muito fazer cinema. E ele falou assim para mim, olha, se você quer fazer cinema, escreve um projeto, põe a mão na massa, escreve um projeto, tem vários concursos aí e começa, vai aprender na prática, vai aprender fazendo. Porque é muito louco, gente, porque se vocês imaginarem, vocês todos, olhando mais ou menos aqui, são todos bem novos, né? Vocês são bem jovens. Vocês nasceram já com a revolução digital, né? Que mudou isso. Você imagina que há 20, há 30 anos atrás era completamente diferente. Vocês imaginam que quando eu nasci, olha que coisa maluca, não existia TV a cores. Imagina isso. Em pouco tempo a gente saiu, se vocês pensarem, né? Imagina que, só para ter uma ideia, a Idade Média demorou 8 séculos. Sabe o que é 8 séculos? São 800 anos, né? Tudo igual. 8 séculos, tudo. E a gente, em menos de 50 anos, a gente deu um salto impressionante. Na minha época, fazer cinema era muito difícil, porque não tinha essa coisa de você pegar o celular, que nem ele tá ali, ó, fotografando tudo, fazendo, aí pega, vai lá, edita naquele Movie 4, né, que chama? Movie Maker, né, que tem e joga na web. Hoje qualquer pessoa consegue, não é? A questão é, que todo mundo, é a mesma coisa que você entra numa sala, tá todo mundo falando, não é? A questão é saber o que vale a pena a gente falar, o que vale a pena a gente ouvir, né? Porque se todo mundo fala ao mesmo tempo, é muito difícil vocês se escutarem, não é? Às vezes isso acontece com as imagens também. É todo mundo produzindo, mas ninguém está pensando sobre o que está produzindo. Não sei se isso é uma questão para vocês, eu não sei. O que falar, sobre o que dizer. É pela questão, o acesso é bom e ao mesmo tempo não. A questão de hoje de todos poderem produzir é bom pela questão de todos poderem ter uma voz, mas o uso da voz hoje em dia já não é mais levado em conta. O que você vai falar com isso que você está produzindo, se você vai transmitir algo que vai modificar ou não uma realidade, não digo mudar o mundo, que tem muita pessoa que começa no cinema e já acha, meu filme vai mudar o mundo, isso está ruim da realidade. Mas a questão é o que você quer transmitir com o seu filme. E se isso daí vai se comunicar com algum público, isso é muito importante. Mas hoje em dia a questão é um produto de massa. Então você produz vários filmes durante o ano, várias produtoras estão produzindo
mas muitas estão só focadas naquela questão do quero fazer, quero produzir para arrecadar um público e gerar um lucro, não para gerar uma discussão ou um produto audiovisual que a pessoa veja, consome e leva algo para casa dessa experiência. Exatamente. E eu acho, como é que você chama? Rodrigo. Rodrigo, isso que o Rodrigo está falando, ó, pensa uma coisa. Quando a gente vai aprender, até quando a gente faz as oficinas, quando você vai aprender uma linguagem, é que nem a língua da gente, olha só, porque onde que a gente se alfabetiza para fazer os filmes? Quando você, olha só uma coisa, vocês já repararam assim, um alemão falando, vocês não entendem o que o alemão está falando, certo? Você já viu, você sabe o que é Gramelô? Que é quando você finge que fala a língua, mas não fala. Então, Aftasarden, Hemorroida Ziden. Sabe? Aftasarden doin, Hemorroida Ziden. O que vocês estão ouvindo? O som do alemão, não é? Aftasarden doin, Hemorroida Ziden. Se eu falar... O que eu estou falando? Som da língua chinesa, não é? Assaltaram o carro, fugiram na Kombi. Já aparece. Japonês. Agora, pergunta. Quem aqui pode imitar como que é o som do brasileiro, português? Do brasileiro. Quem pode imitar? Olá, tudo bem? Português, mas o Brasil é muito dividido em cidades e linguagens e culturas diferentes em todo o país. Não, sim, você pode imitar o nordestino falando, mas o nordestino não fala assim, não é? Você pode imitar o sotaque, mas saber qual é o som da língua é quase impossível. Você que fala a sua língua, a língua está tão enraizada dentro de você, o significado, você fala, olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Pra gente já vem, né? Olá, tudo bem. O significado vem tão junto que você não consegue ouvir o som que a língua tem. Por que isso é importante a gente lembrar? Porque a mesma coisa acontece com a imagem. Porque, gente, olha só, vocês quando vêem na televisão um cara falando assim, né? Tá lá um close dele, da mulher, não é? Aquele close. Vocês veem a mulher de perto, né? Você vê que olho bonito. Agora vocês imaginam que no começo, há 100 anos atrás, pouco tempo atrás, primeira vez que surgiu na tela de cinema um rosto assim, eu vou mudar aqui isso muito alto, apareceu um rosto assim, sabe qual foi a reação das pessoas? Elas acharam aquilo horripilante, elas acharam uma cabeça cortada, decepada, que falava. Lembra-se, sabe aquela história do trem, né? Que eles viram um trem e acharam que o trem invadia a sala. Uma cabeça falando, eles achavam que era uma cabeça decepada. Por quê? Porque eles não tinham ainda o aprendizado de que embaixo dessa cabeça tem um corpo. Quando você filma, olha o que acontece no cérebro da gente. Quando você está assistindo um filme, o que está acontecendo? Você está lá vendo o cara, matou um cara, está correndo pela escada e corta e ele está lá na rua e sei lá, fala alguma coisa aí e bate o carro. Eu não preciso mostrar para você o cara pegando o elevador estava cheio, teve que esperar 5 minutos. Aí ele pegou o elevador, saiu. Eu não preciso filmar ele pegando, abrindo a porta, não é? O que eu fiz? Eu fiz o quê? Uma elipse, não é? Você que está assistindo, você entende perfeitamente. Você entende que se o cara está correndo lá fora, é porque ele desceu as escadas. Não preciso filmar isso. Isso é o filme que está dentro da sua cabeça, para você poder entender aquela história. Sua memória está atuando nesse momento, ou seja, você está vendo uma coisa que nunca foi filmada. Outra coisa, o personagem lá na frente fala tal coisa. Você sabe que ele está com segundas intenções porque você lembra. Ele falou aquela coisa lá naquela outra cena que já foi. Portanto, para você continuar seguindo e se interessando pela história, sua memória do que aconteceu lá tem que estar junto. O filme não, o filme é 24 quadros por segundo, está passando. O que está acontecendo? Que você está com um mecanismo tão complexo
atuando, tão complexo, você nem pensa, é automático. Por isso que eu estava dando o exemplo do alemão e do português. Que o filme está rolando lá e você está absorvendo aquilo e entendendo a história. Agora eu te digo uma coisa. Senta num lugar onde tem um japonês, que você não sabe a língua dele, e fica escutando ele falar por meia hora. Nos primeiros momentos, vocês vão achar curioso a língua, não é? Depois dos 15 minutos, começa a ficar chato. Você começa a se encher, o som começa a ficar monótono. Por quê? Porque você não pega o sentido da língua. É diferente se você tivesse uma história interessante em português. O que acontece com o cinema? A gente se alfabetizou no cinema, no audiovisual, que predominantemente é o cinema desenvolvido pelos americanos, não é? Os americanos foram fortemente, até hoje, eles são hegemônicos em termos do mercado, do que eles constroem de linguagem. Por isso, quando você vai ver um filme iraniano, você vai ver um filme coreano, às vezes você acha chato, você acha parado. É a mesma coisa da língua lá, do você não saber a língua, então você não entra. Por que eu estou observando isso? Porque o jeito da gente fazer cinema, de como você vai fazer cinema, determina muito o que você vai mostrar. Então, por exemplo, olha só, tem uma geração nova que está rolando, que é muito legal. Se vocês já ouviram falar nos filmes que são feitos hoje, você abaixa o conteúdo do YouTube. Eu fiz uma oficina agora com refugiados, e aí teve uma parte da oficina que a gente foi pesquisar no YouTube. Então tinha lá os do Haiti, que saíram, né, por causa do terremoto, tinha os colombianos, tinha os de Angola. Aí você vai lá no YouTube, você coloca refugiados angolanos. Tem umas imagens que vocês não entendem quem fez aquela imagem. Por exemplo, tem uma parte que chama o Golfo do Éden, que tem uns caras que são considerados os criminosos mais terríveis hoje em dia. Você paga, por exemplo, 150, 200 dólares para fazer a travessia num barco. O barco vai assim. E os caras querem fugir, você está entendendo, né? Então eles entram no barco. Aí quando o barquinho começa a fazer a travessia, ele está super povoado de gente, não vai chegar do outro lado. Aí o que os caras fazem? Eles pegam os caras ali, imagina você com a sua família toda no barco, pega um, esfaqueia, joga no mar, tem os tubarões e eles começam a desovar, porque vai diminuindo a população do barco, o barco vai conseguir chegar. E aí tem uns que eles amarram assim, jogam na água e os caras amarram o pé e vão aparecer lá como chama? Na margem da praia. Então você vê a família descendo, de repente os corpos rolando assim nas ondas. Aí você fala, gente, isso não é um filme de ficção. Não. Alguém filmou isso. Quem filmou isso? Você está olhando, as imagens são reais, é muito forte quando você vê. Tem muito material na web que é muito interessante, muito. Principalmente nessas zonas de conflito que eles pegam. Aí o cara gravou no celular e postou aqui. O que a gente faz? Você tem um programa que não sei se vocês conhecem, que você baixa aquela imagem, você baixa um RPA, né? Você faz o download dela e você joga no seu programa de edição e você faz o filme utilizando, que nem no nosso caso, a gente usou muitas imagens que veio, por exemplo, tem uma febre que rolou dos soldados que começaram a dançar, os soldados israelenses começaram a dançar hip hop, o funk, em pleno fronte, quando eles estavam entrando nos territórios ocupados, quer dizer, ao contrário, né, quando eles estavam entrando no território dos muçulmanos. Aí os caras vão entrando, então, é uma câmera que está assim, só essa imagem depois eu termino. É uma câmera que está assim, você vê que é pegando numa rua, aí chegam os soldados, aquela rua de terra, né? Aí chegam os soldados, aí de repente eles estão armados até os dentes. Aí de repente começa uma musiquinha. E você vê que a musiquinha vem de um equipamento bem precário, assim, acho que é um celular que o cara ligou ali.
um MP3 lá. E aí eles começam a dançar. Você viu isso? Aí eles começam. Aí você fica assistindo. Aí eles vão dançando. Os caras armaram até os dentes. Aí você fala. Eles jogaram isso na internet. Aí começou uma febre. Começaram soldados de todo. Até você pode colocar quando chegar em casa. Põe lá no YouTube. Soldados dançando. Aparecem soldados em tudo que é canto do planeta. E eles começam a um imitar os outros, fazendo isso. E aí escrevem assim: para os que estão ganhando, é fácil entrar dançando. Teve um policial brasileiro que dançou. Pra quê? Tem uma coisa que fala assim que ele vai. Exato. Aí foi ideia dispensada. Esse foi dispensado. Esses caras também foram divertidos, só que virou uma febre. Por que eu estou contando tudo isso? Porque hoje você pode fazer filmes muito interessantes que sem sair da sua casa. Você não precisa ir lá no front, você não precisa. Imagina como seria fazer um filme se você tivesse que pagar isso, produção, você pegar o avião, vocês aprenderam, né? Custo de produção, orçamento. Bom, isso é um lado da história. Você pode fazer um filme hoje utilizando a rede, que isso não tinha na minha época quando eu comecei a estudar cinema, e vocês têm hoje, que é um matéria-prima, um repertório que está disponibilizado aí. Mas também se perde muita coisa, porque você, quando vê um vídeo sobre um refugiado, é muito diferente de quando você está do lado do refugiado, vivendo aquelas coisas, vivenciando. O laboratório não é mais o real. E aí, eu acho que esse, para essa geração bem nova, eu acho que a grande coisa é essa, onde que vocês vão estar explorando para fazer o filme? Onde é o lugar que vocês vão estar pesquisando? Se é no corpo a corpo, ou as duas coisas, né, que seria o ideal, você nunca perder a coisa do corpo a corpo, de ir nos lugares. Eu fui fazer um filme sobre o Garrido, vocês já ouviram falar do Garrido Box? Tem uma academia de boxe debaixo dos viadutos. Em vários lugares. Gente, vocês têm que pra ver. ajudar. Entram no também para vocês olharem. Pra mudar a comunidade. Tem várias academias embaixo dos viadutos assim, que é pra motivar a molecada a não entrar nas drogas e fazer um esporte. Agora ele tem duas. Ficou só duas. Ele montou uma academia embaixo de um viaduto de boxe. E a gente fez um filme lá com ele, sabe? E com os personagens que passam para aquele lugar, tudo. Então, enfim, esse é um jeito de você explorar a cidade, de você não perder essa coisa de ir atrás do seu objeto de interesse, que você quer. Quebrou, né? Mas aí, o que vocês gostariam de... Não sei se faz sentido isso tudo também. Deixa eu perguntar. A gente tem um projeto de documentário. Qual é a principal coisa que tem que ter no documentário? Então conta mais a história sobre o documentário, porque a ideia é muito interessante. A gente tem um projeto. Cadê a minha pasta? Não, precisa também. Deixa eu Também contar não isso. precisa entrar em detalhes. A gente tem um projeto que se chama Rádio Doc, que a gente vai fazer um documentário chamado Do Outro Lado do Capão. Como é que é? A gente tem um projeto que a gente criou que se chama Rádio Doc. Rádio Doc? Isso. Que é um documentário que a gente vai fazer aqui no Capão Redondo, aqui fora do Capão Redondo, chamado Do Outro Lado do Capão. Que a gente quer abordar os pontos culturais que tem aqui no Capão Olha que Redondo. legal. Aí a nossa... Obrigado. E a nossa ideia era começar, mas a gente tem a ideia, só que não tem o equipamento. Como é que a gente faz? Vocês o quê? A gente tem a ideia, só que a gente tem 3 câmeras e muita vontade. Pô, 3 câmeras, meu? Você acha que não tem equipamento? Não pra... Ela acabou de dizer que pega na internet. Ó. 3 câmeras. Você sabe, tem umas coisas que dá pra fazer que é muito legal, assim, que eu experimentei algumas vezes. Por exemplo, olha ela tá fazendo um filme aí agora. Isso também, você vê como é Mas, disperso. tipo, quando eu coloco no computador, sei lá, assim, de Como é que- câmera, fica tipo uns quadradinhos, fica estranho. Pixelizado. Ai, Tá, tipo, quando eu coloco no computador, aí quando eu coloco a imagem grande, fica tipo uns quadradinhos, imagem de celular. Porque o vídeo de celular Fica fica zoado. mas aí tem programas que você tem de edição que é pra arrumar as fotos. já tem tudo, tem. Sabe uma coisa legal, por Dá pra exemplo? fazer também. Você tem
coisa é você usar a câmera bastão. Sabe a câmera bastão? É uma ideia. Para fazer esse documentário. Vocês vão fazer, como é que chama? Do Capão. O documentário se chama Do Outro Lado do Capão. O outro lado de Capão. Aí, por exemplo, você pega uma câmera, a câmera que vocês têm, que câmera vocês têm? A gente vai utilizar a XL1 da Canon e as outras são câmeras de apoio do pessoal que eles têm. Então, por exemplo, pega a câmera de apoio, não essa fodona, essa mais. E a câmera bastão. Aí você chega. Peraí, gente, é difícil falar quando vocês ficam falando isso. Não, uma ideia para vocês fazerem no documentário pode ser legal, a câmera bastão. Você pega a câmera, você chega com um cara que não é da turma de vocês. Aí você chega, né? Sabe aquele vocês querem pegar o quê? Grupos culturais? É isso? Todo mundo que tiver uma ação que seja social, cultural ou afirmativa aqui na região ou fora dela. Exato. Aí você chega para um cara lá, vou te contar aqui, como é que você chama? Lúcio. Lúcio tem lá uma galera que faz não sei o que lá. 5 pessoas. Aí chega para ele e fala, Lúcio, é o seguinte, você fica com a câmera bastão, aí você pega e explica para ele como que é. Aqui você dá o play, passa. Você vai ficar com ela 2 dias. Aí você grava o que você achar legal, assim, mas de você, na sua família, ou você com seus amigos, na hora que vocês estão lá no quarto, ou lá na hora que vocês estão tocando, e deixa o cara gravar. Você não vai. Por quê? Porque quando ele grava, é a mesma coisa. Se você chegar na sua casa hoje com uma câmera, você começa a gravar teu irmão não tá nem aí que você tá gravando. Ele vai falar, o que é isso aí? Você vai falar, é uma câmera, não sei o quê. Aí logo eles, né? Você pode, a sua mãe tá cozinhando, você entra gravando, ela não para pra falar, nossa, ela continua. A minha mãe para, ela vai falar, para de gravar essa. Isso, ela vai falar. Agora, imagina eu chegando com uma câmera lá pra sua mãe, ela não vai falar, para de gravar eu, ela vai falar, quem é você? Que isso? Não é? Porque isso é uma coisa legal, quando você, a câmera bastão é legal, porque aí você pega umas cenas de espontaneidade. Como assim? Começa a câmera Você tá falando tipo assim, pegar as imagens? Não, tipo, Não. eu dou a câmera pra você, Não, finge que você é uma câmera normal, tipo uma TechPix ou o que for. Eu deixo com você pra você gravar o seu cotidiano. Você vai gravar o seu dia a dia, sua família, sua casa, o lugar que você quiser, que você achar legal. Daqui a 2 dias você me devolve e eu vou ver o que você gravou. E aí a gente vai utilizar isso no programa para mostrar o seu dia a dia, da sua comunidade, da sua vida. Mas estou tentando dizer que a câmera bastão é muito legal quando você vê o material, porque geralmente, como é você que está gravando com seus amigos, sua família, é muito espontâneo. O pessoal zoa de você, ou eles falam coisas que eles jamais falariam para um diretor. Se chega lá, vou fazer um documentário e tal, aí todo mundo... Você está entendendo? Todo mundo fala diferente. Eu já vi cenas da câmera bastão que o pessoal manda, que você morre de rir, e são muito, ou então muito fortes, entendeu? Porque o pessoal se solta, entendeu? Isso é uma coisa legal de vocês fazerem, vocês pegam um material muito espontâneo. Outra coisa, trajetos. Pegar trajetos. Você pega o celular, que nem ela vai gravando, né? O trajeto dela. Aí, o trajeto dela e você grava o seu trajeto, o seu. Depois a gente olha os trajetos, vê o que tem de diferente, o que se repete. Aí, ela, por exemplo, no trajeto, aí a gente um personagem dentro do trajeto. Tem aquele cara que você sempre encontra, que é o... Lúcio? Não, um cara que você encontra ali. O cara que você se encontra todo dia. Você sempre cruza com ele na rua. Malfoy. Todo dia ele encontra ele. Você encontra uma Malfoy, todo dia você encontra uma Malfoy. Ele vira um personagem. Diferente dele que, se você conhece, sei lá, o cara da locadora de vídeo. O cara da locadora de vídeo é o cara que sempre te dá umas dicas, que não sei o quê. As meninas, sei lá, alguém do salão de beleza que vocês fazem. Eu já assim, vi todo dia. Meu Deus do céu. Vira um personagem. Então você tem a cabeleireira, que é um personagem, tem uma Malfoy, que é o personagem do seu trajeto, tem um cara da locadora, que é o personagem do trajeto dele. Por exemplo. Aí você começa a cruzar, você começa a fazer conversas entre os personagens. Entendeu? Quer dizer, são maneiras de você,
Porque quando você vai com a câmera assim, põe na frente do cara, é legal também, né? Às vezes ele te fala coisas, mas ele controla muito o que ele fala, não é? É diferente de quando você... Deixa ele seguir o dia a dia dele. Minha mãe não pode ficar na câmera não, tá? Ela cagou ele tá e todo mundo fica sabendo. Gente, se ela contar os podres. A minha mãe também, mesmo. Isso aqui já dá 2 longa-metragens, essas duas vídeos aqui. Já quase uma websérie. Vocês podem usar isso aí, muito legal, sabe, aqui, pro gravador de bolso. A gente vai ter que rastrear uma parte se você for gravar minha mãe, porque ela vai falar umas coisinhas. É que não pode coçar, entendeu? Não, tem É porque a ginecóloga pra menor de 14 anos. Depois você vai... A mãe do Lúcio hoje não foi apresentar o Meu Deus do céu, você já contou a infância do Lúcio. Já dava 2 documentários, só a infância do Lúcio, parte 1 e parte 2. Se você tivesse parado de contar tudo, A gente ainda tava lá até agora. se não tivesse essa ideia, ia contar tudo, que não era pra falar de mim. Qual foi o filme mais Deli, você podia falar aqui um pouco que assim, a gente passou aqui alguns dias, como transformar uma ideia, que é isso, é observar no cotidiano, no dia a dia, em linguagem audiovisual, né, em linguagem narrativa, como transformar isso, como juntar isso de forma que a gente não veja coisa que a gente já está acostumado a ver, que tenha um diferencial e que eles possam transformar isso num filme que vale a pena investir. Eu acho que isso a gente acha quando você está muito envolvido com o que você está fazendo. É muito difícil você falar assim, vou querer ser um diretor revolucionário, vou fazer uma linguagem que ninguém fez, vou inovar, não é? Você, o diferente. Isso é um tipo de, às vezes, narcisismo que está muito junto com o processo de criação, né? É você querer fazer uma coisa incrível. E isso é verdade, gente. Isso está muito nas pessoas, por mais que a gente fala que a gente fala racionalmente, mas isso é uma besteira. Mas parece que lá dentro da gente tem uma coisa que faz parte da nossa cultura, né? As celebridades. Você acha que o reconhecimento está aí. Como faz para não cair nisso? Porque isso realmente é estéril, completamente estéril. Não adianta você ficar querendo achar que você vai revolucionar alguma coisa pelo gosto de revolucionar. O que eu acho que acontece, os trabalhos mais interessantes que a gente vê, são os trabalhos onde você vê que o cara mergulhou, que ele mergulhou fundo naquele tema que ele estava fazendo, sem se preocupar que ele queria fazer uma grande coisa. Ele estava tão envolvido com aquilo que ele estava fazendo, que pode ser esse documentário, o outro lado do Capão. Você começa a levar a fundo essa história, tem muita coisa embaixo dessa história. Coisas boas, coisas divertidas, coisas trágicas, tem de tudo. Depende de como vocês vão mergulhar. Vocês podem mergulhar e ficar na superfície, ou vocês vão fundo. O que quer dizer em fundo? Você começa a levar a sério aquilo que você está fazendo, você começa a querer ver, investigar, conversar. A forma de traduzir isso vai surgindo na medida que você vai... como? Vou dar um exemplo. Eu estava fazendo uma vez um filme com os homens de rua. Aí eu comecei a observar os caras na rua. Vocês viram que os homens de rua, geralmente, vocês viram que eles têm uma... Sempre tem aquele saco de coisa, não é? Aquilo lá tem um nome, chama galo, eles chamam. E ele tem uma organização, ele tem um espaço dele, ele tem lá o lugar onde ele dorme, ele tem aquela lata onde ele às vezes põe a água, não é? Aí eu fazendo um trabalho com os caras de rua, eu tive uma ideia, eu falei, já sei, por que a gente não faz assim, como se fosse uma casa? Vamos montar uma casa com seus objetos. Então, eu chego para ele e falo assim, cheguei para o homem de rua e falei assim, o que você usa como prato? Ele não tem prato, ele usa a tampa do Neston. Aí eu peguei e falei, ok, então eu dei um prato para ele, eu comprei pratos de plástico, produção do filme. E a gente chegou lá e falou pro cara assim, vamos fazer o seguinte, você me dá a sua tampa de Neston e eu te
dou esse prato. Ele quer o prato. Aí ele trocou comigo, entendeu? Aí eu peguei a tampa de Neston e escrevi, cataloguei, coloquei pratos. Só depois eu esqueci que aquilo era um prato, não uma tampa de Neston. Aquilo era um prato, escrevi prato. Guardei. E a equipe. Aí fomos lá, bom, cama, o que você usa como cama? Ah, esse papelão aqui. Então, comprei uma espuma, produção do filme, chegamos lá, meu, dá só, você quer? A espuma é melhor. Aí ele, claro. Pegou a espuma, me deu aquele pedaço de papelão, a gente escreveu, cama. Guardamos, junto com a tampa de Neston. Mesma coisa com a lata. A lata, fogão. Demos um pouco vazio dele. Foi juntando todo esse negócio, certo? Se você olhasse, você viu o quê? Tampa de Neston, papelão, lata de... Aí a gente chegou, bom, agora vamos montar a casa, para mostrar para o filho. Aí o que a gente fez? A gente pegou assim, o papelão, pôs assim, né? Pôs todas as coisas assim e aí eu falei, agora eu tenho que escrever que isso aqui é a cama. Aí o cara de rua chegou e falou assim, não, mas isso aí não é cama, você não está vendo que isso não é cama? Isso aí é a jeca. A gente sabe o que é cama, isso não é uma cama. Mas também não é só um pedaço de papelão, porque pra gente a gente dorme, tem um nome, isso é a jeca. Ah, é a jeca. Isso aí que você está chamando de fogão, não é fogão. Também não é uma lata só, porque a gente usa como fogão, é a cascuda. E isso aí que você está chamando de esse saco, que ele chama, é o galo. Aí a gente foi vendo que tinha um nome específico para cada coisa. O que eu estou contando? Isso que ele perguntou, né? Onde a gente vai buscar o diferente? Quem trouxe o diferente foi a própria experiência do homem de rua que trouxe isso na hora que o artista se aproximou. Então, na hora de entrar no filme, veio uma coisa diferente, mas não é que eu fui procurar, quero fazer diferente. Esse diferente, por isso que eu estou falando, na hora que vocês mergulham fundo nessa história do Capão, por exemplo, do outro lado do Capão, vocês vão encontrar muitas histórias, muitas, que é o material bruto, é a matéria-prima, é o corpo a corpo. Vai mesmo na casa da cabeleireira, vai ver como que ela vive, vai ver, por exemplo, a imagem de amor que elas têm. Isso é uma coisa legal de vocês pesquisarem, sabe o sentimento amoroso? O que cada um idealiza como sendo o amor. Vocês vão ouvir coisas. A gente fez um documentário que chamava Vida Louca Também Ama. Vida Louca Também Ama, que era, a gente pesquisava isso. Fomos lá na Rua das Noivas, sabe a Rua das Noivas? Fomos embaixo dos viadutos, fomos na Praça da Luz perguntar o que é para você a imagem do amor. E aí cada um trazia uma coisa Diferente, cada um falava da sua visão. Cada um falava da sua visão e aí você ia costurando, você ia vendo, sabe, o que, por exemplo, predomina a ideia de que se você não tem um amor, você não é nada. Procurar também que tem o filme Brothers, também, uma mostra da hora. Oi? Que trata aqui do Capão. Você passa aqui. É brother. Ah, é? Brothers. Brothers, né? Brothers. Brothers. É o cara que faz aqui? Você passa aqui. O cara do Capão, ele faz tudo. Foi gravado aqui no Ele Capão. grava a vida dele, a rotina que ele fazia antes. E fez o filme. Você pode pegar trechos, sabe, o outro lado do Capão pode ter trechos do Brothers. Quem vai imaginar que tem um cara que filma... Ah, o Brothers é aquele filme do Jefferson D? Qual? O filme do Jefferson D é feito aqui no Capão. O Caio Blanco. Brothers. Ah, é desse que vocês estão falando? É desse que ele está falando. Brothers, que é do Caio Blá, não é? Caio Blanco. É do Jefferson D, que foi feito aqui, a longa-metragem Brothers. Ah, Do Caio sim. Blá. Brother, tem B. Brothers. Brother, não é brother. E vocês fizeram os vídeos que nós vamos ver agora. Diz achar eu. Quem achar, Só me fala uma coisa, nós vamos assistir, né? Só me fala uma coisa, quais são os 3 grupos? Quais são? Vida de Tel. Vida de Tel. Vida de Tel. Peraí, Vida de Tel, Peraí, Vida de Tel. Ó, vou ver se eu vou conseguir achar, se você falar. Eu vou dar uma dica. Apressa um pouco, sei pronto.
online e offline. Na verdade era Online, offline. online, offline. Você se separou dele para fazer o filme? E aí ele lá